Meus nobres cartoleiros, esse é o seu Super Dicas, aqui é o Léo Rodrigues. Estamos aqui prontos para poder preparar o nosso Super Toro para a 13ª rodada do Cartola FC. Como de praxe, a gente já começa fazendo um pequeno mitadas e micadas, que é aqueles comentários sobre o desempenho do time na última rodada. E olha, as notícias do nosso time são maravilhosas, porque literalmente o Super Toro atravessa a sua melhor fase nesse Cartola FC. Nós estamos no auge, depois da última rodada que tivemos, literalmente dá para dizer que o campeão voltou. Aquele velho grito das torcidas, né, quando estão empolgadas com suas equipes. Mas na última rodada nós tivemos a façanha de passar dos 90 pontos. O Super Toro conseguiu 91,62 pontos. Pela rodada que nós tivemos foi dificílimo conseguir essa pontuação. Então é uma coisa que me deixou muito orgulhoso. Lógico, a gente sempre fala, a gente não consegue acertar tudo. Mas aquilo que a gente errou, todo mundo errou. Não teve praticamente ninguém aí na rodada acertando os dois laterais. A gente ainda acertou um. Ninguém acertou os dois zagueiros, praticamente ninguém. Nós só acertamos um também, mas ficamos na média. Ninguém acertou os três meias. O que a gente acertou também nos deixou na média. E ninguém acertou os três atacantes. Foi uma rodada toda assim, né? Uma falhazinha em cada posição. Porque a gente teve o Everaldo, que foi o nosso escalado, não fez nada. Muita gente foi com o Pedro, que não fez gol. Dudu, que não fez gol. O Gabigol, que com um gol só fez 5,5, então não foi uma grande pontuação, né? Então a rodada, ela teve essas dificuldades e a gente teve os méritos de acertar jogadores em todas as demais posições. E ainda por cima acertamos o nosso capitão, que foi o Jorge. O Jorge, que foi o maior pontuador do time, com 11, aliás, o segundo maior pontuador do time, com 11,7. O maior pontuador foi o Bruno Henrique, que nós fizemos essa escolha por ir com ele e não ir com o Gabigol, e deu super certo, porque o Bruno Henrique fez 13,8. A nossa escolha foi muito bem feita. Sampaoli, né, o técnico, 7,62. Arriscamos ir com os dois meias do Santos e os dois foram muito bem. O Sanches tinha feito 11,5, o Soteldo 7,4. O Jeromel conseguiu SG lá na defesa. O nosso goleiro, a gente está numa boa fase de goleiros. Mas o Tadeu até que dessa vez só ficou nos 5 pontos, né? Aquele dia contra o Atlético Mineiro. O Galo não deu um chute em direção ao gol. E o que foi mais próximo, a bola explodiu no travessão. Quase que o nosso SG foi embora. A bola foi no travessão e ainda caiu em cima da linha. Ali foi um susto danado. Então a gente já viu que o Atlético Mineiro, para fazer DDs, pelo menos nesse jogo, não foi uma boa equipe, né, para essa proposta, né? O time chega muito perto da área, não consegue finalizar. Quando finaliza, é praticamente para tirar o SG. Então é isso, galera. Aí nós fizemos 91,62 pontos. Nos cofres temos agora 161 cartoletas e 34 centavos. Chegamos à casa das 160 cartoletas, né? Com as 2,32 cartoletas que entraram nos nossos cofres. E para fechar, a gente lembra que o Super Toro tem no campeonato 884,75 pontos, que dá uma média de 73,72 pontos. E agora vamos à nossa escalação, que inclusive eu aqui gravando, eu me lembrei que eu não mexi em nada no time, então pode ser que tenha alguma coisa aqui para mim alterar que eu vou ter que fazer na hora, galera. Então vai ser praticamente uma live aqui, porque eu vou dar uma olhada em como ficou essa escalação e vamos aí confirmando jogador por jogador, né? Vamos ver se a gente vai com isso mesmo. Para começar a 13ª rodada, a gente tem como grandes favoritos, né? O Santos contra o Goiás. Nós temos o Fluminense contra o Internacional, porque o Inter vai com o time todo reserva e o Fluminense teve a classificação na Copa Sul-Americana, né? E está numa situação difícil no Brasileiro, precisando ganhar de qualquer jeito. Temos o Grêmio contra a Chapecoense
E o Vasco contra o CSA, esses são os principais favoritos. É lógico que das outras partidas, a gente sempre consegue tá tirando alguma coisa, né? Não dá para apostar no time colocando como nossos principais, né? Mas você pode pegar um jogador ou outro aí dos clássicos, né? Tem 1, 2, 3 clássicos nessa rodada. E temos equipes que estão em boa campanha aí no Brasileiro, como o Flamengo que pega o Bahia, que podem nos ajudar. Então, galera, aí a nossa escalação foi no 4-3-3. No gol, pelo que eu tô vendo aqui por enquanto, nós vamos manter todo mundo. A única coisa que eu não devo manter nesse time é o capitão, que eu vou dar uma avaliada melhor e a gente vai escolher junto, hein? Não, já vou escolher já o capitão aqui. Eu dei uma mudada, vou adiantar para vocês. Meu capitão era o Soteldo dos Santos. Mas acontece que o Jamota tá ficando disponível, né, para poder jogar. E o Soteldo, ele já não tem por costume jogar os 90 minutos. Então, além dele não jogar a partida inteira e ainda ter a presença do Jean Mota, o Santos pode ter aí algumas mudanças, né? Então, a gente no seu jeito de jogar, algumas mudanças no seu estilo, né? Isso pode tirar um pouco o Soteldo aí dos holofotes. Não vamos deixar de escalar ele, mas como capitão ficou perigoso. Eu botei o Everton Cebolinha, que deve jogar contra a Chapecoense, e aí, meu amigo, aí é festa. Então, o nosso goleiro, que como a gente sempre tem lembrado, estamos em boa fase para goleiros, o meu escolhido foi o Fernando Miguel do Vasco. O Vasco vai jogar aqui no Espírito Santo contra o CSA. Tenho muitos amigos vascaínos que estão eufóricos com esse jogo, garantindo aí, né, seus ingressos para ir lá no Clebão, lotar para poder ver o Vascão jogar, né? Então, o Fernando Miguel, eu acho que é um jogo que o Vasco tem chance de ter o SG e de ele fazer defesas difíceis. Vou confiar nisso e que ele nos ajude. Nas laterais, nós vamos com o Jorge, lateral santista, né? Um mito de Cartola, dessa vez não como capitão, porque a gente viu a entrada, né, no segundo tempo do... É o Felipe... Como é que é o nome daquele lateralzinho do Santos que entrou e ele até deu assistência, o Jorge deu assistência para esse rapaz fazer o gol. Felipe Jonathan. Eu tava na cabeça com Felipe Anderson, mas eu sabia que não era Felipe Anderson, era outro sobrenome. Então o Felipe Jonathan, inclusive, ganhou os holofotes do Sampaoli. É mais uma das mudanças que pode ter no time do Santos, né? O Sampaoli, ele tem essa tradição aí de revezar muito o seu elenco. Tem hora que ele vai com 3 zagueiros. E com o Felipe Jonathan jogando, o Jorge ele fica mais recuado. Foi muita sorte o Jorge dar aquela assistência para o Felipe Jonathan. Felizmente isso nos ajudou muito, que a gente tinha ele de capitão. Mas aí com tudo isso que o Sampaoli tem à disposição, com muitas dúvidas, a gente não vai manter o Jorge como capitão, mas ele está escalado. E o nosso outro lateral ganhou a posição no jogo da Sul-Americana contra o Peñarol. É o Igor Julião, deu uma assistência para o primeiro gol do Marcos Paulo naquele jogo. Ele é um jogador que parte muito para cima, que tem um bom cruzamento, por incrível que pareça. Vocês vão ver aí o Igor Julião, ele faz muito bem esse fundamento. Ele só não é muito de roubar bolas, né? Ele na marcação ele é um pouco falho, mas eu vou confiar que é um jogo que o Fluminense vai praticamente atacar o tempo inteiro, né? O Internacional com o time reserva, e que o Igor Julião vai nos ajudar aí a ter uma boa pontuação. E a nossa dupla de zaga, que eu acredito ser uma unanimidade na rodada, os 2 zagueiros do Grêmio, Jeromel e Kahneman, aí a gente já pode passar para o meio de campo, que isso aí é um caso resolvido. Quanto aos nossos meias, 2 eu já tenho certeza que eu vou escalar. Um é o Soteldo, né? O camarada fez aquela jogadaça linda, né, pro gol do Carlos Sanches, que inclusive estamos escalando de novo também, mas eu tô em dúvida com o Carlos Sanches. Rapaz, o Soteldo tá jogando uma bola redonda que é por isso que eu cheguei a pensar, a cogitar ele de capitão. Ele tá dando as assistências, ele faz muitas boas jogadas. O meu medo é que ele quando entra na área, geralmente ele não tem ângulo para bater pro gol. Ele sempre leva a bola muito na linha de fundo. E aí geralmente ou cruza ou bate sem ângulo, o goleiro consegue fazer as defesas.
Então a gente dependeria do Sampaoli ajustar a sua posição em campo, né? Criar jogadas que coloquem ele entrando na área com ângulo para bater no gol. A gente não sabe se isso vai acontecer. Como a gente está dizendo desde o começo do vídeo, o Santos ele tem muitas possibilidades de esquema tático, então é um pouco arriscado a gente colocar jogador do Santos de capitão por conta disso. O Sampaoli pode na hora prejudicar algum jogador que a gente tenha colocado, né? Criar uma outra maneira de jogar do que a que a gente está imaginando. Mas os caras são muito boas para a rodada, né? O Santos pega o Goiás no mesmo horário que o Goiás tinha tomado aquela goleada do Flamengo, né, no Maracanã. Vamos ver se isso ajuda. O meu segundo meia, por enquanto, é o Carlos Sanches. Eu vou estar avaliando, dar uma passadinha aqui pelo mercado para ver se a gente mantém o Carlos Sanches mesmo. E o terceiro meia, esse eu não vou alterar, é o Gerson do Flamengo. Eu gostei da atuação dele contra o Botafogo. E o Flamengo está com muitos desfalques, né? Agora Gabigol se machucou, foi o 7º lesionado, né? Você tem o Bruno Henrique, que se lesionou também. Não se lesionou não, perdão. Pode ser que seja poupado, né? Notícias dão conta disso. Teve o Arrascaeta que voltou, né? Se o Arrascaeta tiver de volta, a posição do Carlos Sanches pode ter essa mudada. Nós vamos avaliar. Então o Gerson é um cara que eu vou manter. Eu tô confiante nele nesse jogo contra o Bahia. E no ataque nós vamos com o nosso capitão de Everton Cebolinha. Vamos com o Eduardo Sacha, a grande referência do ataque santista. Eu gostei que mesmo sem gol, ele tenha feito 6,7, né, no jogo contra o Avaí, né? Isso é muito bom. Mostra que ele está realmente jogando, né? Chutando, marcando, sofrendo faltas. E isso que a gente gosta de ver num jogador, né? Não é só aquele centroavante que espera a bola chegar. E o nosso terceiro atacante, um atacante do Fluminense. Entre essa disputa toda, né, Johnny, Pedro e Marcos Paulo, o meu escolhido, e eu vou explicar para vocês, foi o menino Marcos Paulo. Por quê? Eu tô levando em conta que quando o Johnny mitou lá no Uruguai, né, fazendo 2 gols contra o Peñarol, ele chegou contra o São Paulo muito inspirado. E realmente fez um partidaço, fez gol, jogou bola na trave, tirou 18 pontos no Cartola. E agora o Marcos Paulo, nesse jogo contra o Peñarol, de volta no Maracanã, ele fez 2 gols também. E foram os 2 primeiros gols dele na carreira como profissional. Ele estava jogando, né? Começou esse ano, mas ainda não tinha tido oportunidade de jogar a bola na rede. E você via, né, pô, ele garoto, o cara começa a fazer gol sempre quer mais. Então eu acho que ele, dos 3 atacantes, ele tá muito inspirado. Pode até ser que não seja ele que imite, mas ele vai jogar com fome de bola. E o Internacional com time reserva, então eu vou confiar nele, né? Nessa rodada, qualquer atacante do Fluminense está super recomendado. Eu vou apostar que o maior pontuador desse ataque vai ser o menino Marcos Paulo. E o nosso técnico, novamente, o Jorge Sampaoli. O preço do time ficou em 132 cartoletas e 57 centavos. Agora, para fechar, vamos ver se a gente mantém o Carlos Sanches ou não. O Arrascaeta está disponível. Tchau, Carlos Sanches. Aí eu não vou manter o nosso amigo. Sabe por quê? Ele pontua bem com gol. E eu nunca vi ele fazer 2 gols na mesma... 2 gols seguidos, né? Num jogo ele faz gol, no outro ele faz outro, né? Eu nunca vi ele conseguindo isso. E o Santos é como a gente tá falando, não vou ficar repetindo, né? Esse Sampaoli é meio maluco. E, poxa, o Arrascaeta, aí já é outra coisa, né, bicho? O Arrascaeta jogando já abre esse patamar de uma maneira impressionante. Eu vi jogo do Bahia já no Campeonato Brasileiro. O Bahia tá numa fase muito ruim. Eu assisti aquele Bahia e Cruzeiro, né? Contra os reservas do Cruzeiro. Uma péssima atuação do Bahia. Contra a Chapecoense também deve ter sido um jogo pavoroso de se assistir. Um 0-0 que o jogo poderia ter 2 dias que ia continuar sem ter gols. Então é isso, galera. Nós vamos com a Arrascaeta no lugar do Carlos Sanches. Aí com isso o preço do nosso time subiu para 138 cartoletas e 30 centavos.
15 minutos de vídeo, eu já vou me despedindo. Aquele abraço e bora mitar!